Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Trazidos dos Estados Unidos, os talk shows, essa mistura de entrevistas com espetáculo, ocupam cada vez mais espaço nas emissoras. Neste ano, a disputa se acirrou. O até então solitário Jô Soares na Globo passou a ter concorrentes na Bandeirantes e no SBT. Será que esses programas vieram para ficar ou é mais uma moda passageira? Essa é uma das perguntas que nós faremos hoje aos convidados do Ver TV. Sebastião Esquirra, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Metodista de São Paulo. Ele escreveu, entre outros, o livro O Âncora no Telejornalismo Norte-Americano e Brasileiro. Fernanda Maurício da Silva, professora de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, Unip. Ela é autora da pesquisa História Cultural de Talk Shows Brasileiros. E Kiko Nogueira, jornalista e diretor adjunto do site Diário do Centro do Mundo. Kiko, Fernanda, Esquirra, muito obrigado por terem aceito o convite para conosco conversarmos um pouco aqui sobre este fenômeno da TV, não só brasileira, mas internacional, que é o talk show. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos ver uma reportagem sobre o tema de hoje. Vamos assistir. Tonight Show é um dos programas mais antigos do gênero. Completa em setembro 60 anos no ar nos Estados Unidos. Johnny Carson, seu apresentador durante 30 anos, tornou-se uma lenda no país. Conduzido hoje por Jimmy Fallon, o programa realça mais o entretenimento do que as informações obtidas através das entrevistas. Here's kind of a crazy local story. Authorities here in New York recently arrested a man at JFK Airport with 7 pounds of cocaine hidden inside goat meat. I guess he forgot that one key rule of smuggling something weird, which is don't hide it inside something even weirder. What? It's just my goat meat. Don't look through my goat meat. Outro sucesso de audiência é o The Late Show with David Letterman, conhecido também no Brasil por sua transmissão através da TV por assinatura e agora pelo canal Record News. I'll tell you what happened. It was a couple of days ago. Jane, a lovely woman who does my makeup every night, and you think you got a lousy job. Somebody's got to do it. She says to me, Dave, there's really nothing more I can do. Modelos que foram copiados por Jô Soares quando lançou no Brasil, através do SBT, o Jô Soares 11:30, em 1988. Muitos anos antes, o apresentador havia colaborado com o talk show pioneiro, o SS Show, apresentado por Silveira Sampaio, responsável também pelo programa Bate-Papo com Silveira Sampaio. Com conhecimento e humor, tratava de política e simulava conversas ao telefone com autoridades públicas. No início, Jô Soares conquistou um público interessado em questões políticas e sociais, trazendo para o programa temas e entrevistados capazes de despertar a curiosidade e a reflexão dos telespectadores. São 31 milhões de votos. É quase 32 milhões de votos. Eu acho que é uma coisa que essa juventude que está aí um dia vai poder, na discussão da vida política desse país, perceber o fato importante que foi as eleições de 89. E perceber claramente que tamanha mentira foi contada para o brasileiro que, mais uma vez, depois do colégio eleitoral, depois do plano cruzado, depois do plano Bresser, depois acreditou no plano Collor. Com o tempo, as celebridades foram ocupando a maior parte dos programas. E você tá bonito, olha aí. Você vê, olha só, raspei o cabelo. É, esse bigode é pra parecer mais velho? O bigode, a barbinha assim? É porque eu tô fazendo um filme agora, que eu sou um dono do morro, um traficante. Parece, não? Parece? Parece. Agora, mais 2 apresentadores vindos de programas que misturam informação com propostas de humor conduzem os mais recentes talk shows da televisão brasileira. Se a forma se assemelha aos clássicos estrangeiros, no conteúdo, a distância ainda é grande. Ele é o rei da putaria, ele é o funkeiro poliglota, ele é o nosso convidado, Mr. Carter!
Olha, a forma, né, Kiko, é mais ou menos parecida. Agora, você escreveu, e acho que com propriedade, que o conteúdo difere bastante entre o programa dos Estados Unidos e essas réplicas brasileiras. Eu acho que o pessoal aqui no Brasil precisa se virar com celebridades não tão interessantes e numa guerra de audiência ali da madrugada em que tem que fazer uma apelação ali por audiência, né, que vale tudo. E também tem uma diferença com relação aos próprios apresentadores. Acho que os americanos ali são mais talentosos, gente que veio da comédia stand-up, mas que tem uma formação musical, né? O Jimmy Fallon, por exemplo, ele canta muito bem, ele imita o Bruce Springsteen melhor do que o Bruce Springsteen. Então, assim, é um tipo de entretenimento melhor do que o que se vê aqui no Brasil. E tem também uma certa autocrítica, autoironia, né? Eu percebi aqui, nos exemplos que a gente mostrou, né, um dos apresentadores fazendo ironia com a sua própria figura, coisa que os nossos aqui não são muito chegados. Não, eles se levam muito a sério. E você tem que tirar sarro de si mesmo, né? Que é parte da tradição humorística americana desse stand-up. O cara conta a história dele e ri dele mesmo. Você vê aquele... Os nossos são meio bravos, né? Bravos, raivosos e se tirar sarro deles, periga você... Ele te processa. Te processa e te bate. Fernanda, você que trabalhou e tem alguns textos sobre o assunto, né? E trabalhou também a história do talk show no Brasil. Por que será que o Jô Soares reinou praticamente sozinho durante mais de 2 décadas? E agora tem aí 2 concorrentes, né, que tentam imitá-lo de alguma forma. Já que ele imitou os americanos e agora esses estão tentando imitá-lo. Como é que se explica isso? A reportagem até mostrou um trechinho do Silveira Sampaio, sim, né, claro, que é o grande precursor. O Jô trabalhou com o Silveira Sampaio. Foi. E durante um período muito curto, nos anos 70, o próprio Jô Soares teve um talk show na Globo, chamado Globo Gente, em que ele já arriscava um pouquinho dessa fórmula, já tinha um auditório, a ideia de misturar entrevista com humor. O que eu acho que tornou o Jô tão especial, né, e eu costumo dizer que ele meio que consolidou o gênero talk show no Brasil, eu acho que tem um pouco a ver com o contexto político de surgimento no SBT, você está falando? No SBT, já com o Jô Soares 11h30. Né? Foi o período de redemocratização do Brasil. Então, o Jô Soares, que é uma pessoa que tem bagagem, né, cultural, intelectual, ele soube utilizar isso, soube utilizar a performance dele como humorista para fazer perguntas inteligentes, para conduzir as entrevistas com aqueles entrevistados. Então, ele, de fato, se a gente observar a crítica televisiva, o Jô Soares estava disparado como o melhor apresentador do Brasil, a principal programa de entrevista brasileiro, né? Então ele conquistou, ele ganhou a crítica, ganhou inclusive os jornalistas, né? E isso é que o tornou tão especial. Surgiram, obviamente, tentativas de imitá-lo, de copiá-lo, mas que acabaram não vingando. Só depois, no final dos anos 90, é que aí, e agora mais recentemente, né, com o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili, que esse modelo, né, de talk show acabou se disseminando e se espalhando na nossa televisão. Esquirra, você que acompanha um pouco lá também nos Estados Unidos, esses talk shows, como é que você vê essa transposição dos Estados Unidos para o Brasil, né? Quais são as diferenças que podem ser ressaltadas? Olha, eu acho que o Brasil, na história da televisão, pelo menos do ângulo que eu vi, que eu estudei, o Brasil copia de forma superficial os programas norte-americanos. Os programas fazem sucesso nos Estados Unidos e por alguma decisão empresarial no Brasil, que talvez tenha lá a ver com o acordo Time Life, com aqueles modelos de engessamento da programação, o que dá certo nos Estados Unidos, então, passa a ser olhado com um desejo pelos empresários, pelo pessoal da televisão brasileira. Aí você pode olhar vários exemplos, né? Começa com o Repórter Esso, começa depois você vem com os programas, o termo uma testemunha ocular da história é exatamente isso em inglês, lá no programa original. O testemunho ocular da história, para os mais jovens, era o slogan do Repórter Esso. Isso, era o slogan do Repórter Esso, que está na origem do Repórter Esso, do Esso Reporter, lá nos Estados Unidos. Depois você vai ver a importação de modelos como a Roda da Fortuna, o Wheel of Fortune, lá fora, e você vê que quando o Brasil importa, ele adapta de uma forma, talvez eu chamo tosca.
O termo é tosca, eu ia falar o jeitinho brasileiro, mas não, é um primarismo, é uma economia boba. No caso dos talk shows, eu acho que o Brasil também importou de forma tosca esse modelo norte-americano, que é um modelo de sucesso lá. Uhum. E que dá audiência, né? Tem audiência, grandes audiências. O Jimmy Fallon é um sucesso. Uhum. Olha, vocês deram as opiniões iniciais e nós fomos ao Rio de Janeiro ouvir alguns alunos da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o que eles pensam, o que eles acham desses programas. Vamos ouvir a opinião deles. Eu gostaria depois também de ouvir a opinião de vocês sobre a opinião deles. Vamos ouvi-los. Eu assisto mais talk show americano. Mas eu gosto, porque é dinâmico, né? Eu acho que é interessante porque passa de uma forma mais, assim, acessível para as pessoas, assuntos sérios, né? Que não fica naquela linguagem muito formal e tal, com a conversa, parece que é uma conversa, assim, entre amigos. Ao mesmo tempo que ele tá falando uma coisa séria, ele tá perguntando pra pessoa ficar relaxada e ali a pessoa ter mais interesse no assunto, porque muita gente só toma conhecimento disso por conta de um programa como esse. O único que eu gosto é daquele do Agora é Tarde. É uma espécie de Jô Soares, assim, só que voltado muito pro humor. É bem descontraído, assim. Então, tinha sempre o mesmo padrão, os talk shows aqui. Ele fugiu um pouco desse padrão e conseguiu fazer entrevistas engraçadas e descontraídas. Eu acho que, na verdade, eles fazem uma releitura do que o Jô já faz, né? Então, acaba que fica mais do mesmo. Eu não sei se tem tanta diferença entre um e outro. Claro que a diferença é que eles têm um humor mais novo. Ao mesmo tempo que você fala de coisa séria, você faz piada a respeito daquilo, dependendo do humor de cada um. Particularmente eu gosto, então é bom, é bacana. Você ri e ao mesmo tempo se informa. Eu acho que o entrevistado que vai pra lá, ele tem que estar preparado pra levar uma zoada. Não é uma coisa tão séria. Eu acho que o objetivo é ser uma coisa mais engraçada do que passar algum tipo de informação. É divertido, acho que Jô Soares já era comediante quando ele fazia, né? Então não é uma coisa nova. Nos Estados Unidos também. Num talk show você não tá tentando apurar fatos, ou não tem um compromisso necessariamente com a verdade. Você tem um compromisso com o entretenimento, e com a diversão, e com uma conversa agradável num bar. É bom como entretenimento, mas não me acrescenta muita coisa. Então, às vezes, quando eu tô querendo passar o tempo, eu assisto, mas nenhum talk show específico. Eu acho que é mais fácil para um humorista fazer esse tipo de programa porque ele tem mais desenvoltura, né? Mas isso não quer dizer que vai ter conteúdo, né? É entretenimento, vai chamar um artista de televisão e vai fazer pergunta boba. Curioso que alguns acham que, através desse programa, de uma maneira descontraída, podem se informar. E outros acham que, como esse último aqui, diz que fazem perguntas bobas e é mais entretenimento. Como é que vocês veem essa mistura entre informação com entretenimento? Eu achei interessante também. Teve uma das entrevistadas que tocou exatamente nesse tópico, né? Nesse assunto. Para mim, isso é o que define o talk show. É informação e entretenimento. É uma entrevista e que ela permite tratar determinados assuntos, né? Chegar a alguma seriedade em alguns casos, né? Por meio da leveza e da conversa. Eu estava assistindo recentemente uma entrevista que o Rafinha Bastos fez com o Bolsonaro. Então ele pega um representante político, uma pessoa polêmica, né? E ele também com aquele humor ácido. Então, o objetivo ali era provocar para ele conseguir declarações interessantes, né? Bombásticas. Eu acho que isso tem mais a ver com que, especialmente a juventude, que é boa parte dos entrevistados, né, dessa enquete, espera de um programa, né? Então, já não espera aquela seriedade, aquele formalismo do jornalismo tradicional, mas uma coisa um pouco mais, mais leve. Eu, Kiko, como jornalista, a qualidade dessa informação, quer dizer, passa informação. Agora, há informação e informação, né? Eu acho ali que falta jornalismo. Tem muito entretenimento, não necessariamente de boa qualidade, mas falta jornalismo, falta entrevista ali relevante, né? Eu vi o Bolsonaro, é um bom personagem. O Bolsonaro não precisa de fazer nada para o Bolsonaro ser o Bolsonaro. Você faz assim, chama, fala oi, ele fala alguma coisa polêmica, né? Te xinga, fala uma besteira. Mas o Rafinha, eu vi ele até fez uma confrontação interessante, mas esses programas eles têm uma natureza também que não é de briga, né? É uma coisa que você tem que tratar bem o convidado. Agora, tem alguns problemas também, tem um viés ideológico, né? Assim, você não pode mais chamar...
sei lá, gente de esquerda acho que tem um problema nas TVs. Como é que se ali. faz essa seleção dos entrevistados? E né? aí acaba, como a gente está falando, o debate fica limitado, né? Você chama os mesmos de sempre para falar as mesmas coisas de sempre. Então tem uma complicação aí, né? Você não está levando jornalismo de qualidade, né? Como o Jô fazia de fato No começo. No começo. Até virar uma espécie de house organ da Globo, né? Para divulgar as novelas, atores, atrizes. Eu acho que no Brasil tem uma questão que nos diferencia também dos Estados Unidos. Tem uma crise de identidade esses programas. Eles vivem uma crise de identidade para saber o que eles são. Você vê um Johnny Carson, o Bob Letterman, eles nunca tiveram crise de identidade para saber o que o programa deles era. Era aquilo, estava bem resolvido. Eles eram gentis, eles davam contribuição, eles eram inteligentes. Então tinha lá um modelo que era, vamos dizer, perene, atendia. Agora, quando você importa esse modelo para o Brasil, que o Jô Soares, que é um cara que vem da piada, dos programas humorísticos, ele vai fazer um sucesso porque ele trazia uma cultura. Que ele sempre enalteceu no programa dele, que tinha sido educado na Suíça, não sei o quê. Então eu me lembro perfeitamente que o Jô atendeu uma necessidade brasileira de um programa mais tarde, porque presta atenção, os programas desses talk shows, eles não vão às 6 horas da tarde no ar. É verdade. Eles vão às 11h30, meia-noite. Então, quando você migra para uma agressividade, como está se vendo hoje, resta saber quem é que está assistindo isso mesmo, com quem é que eles estão falando. Então eu acho que, no fundo, é possível pensar, é possível até inferir, que eles vivem uma crise de identidade entre eles lá fazendo o programa. Quem que a gente deve entrevistar? Qual é o modelo que a gente deve ter? E alguém está, eu acho que erradamente, sugerindo a eles para serem agressivos, desrespeitosos, preconceituosos, né? Tem várias denúncias aí acontecendo com esse Rafinha, com essa coisa. E nós estamos esquecendo também de falar do CQC, né? Que é da onde vem o Rafinha. É a origem desses dois. Que é a origem desses dois, né? Que é um programa interessante, né? Às segundas-feiras, tem boa parte da audiência que está assistindo. O Esquirra, vamos falar sobre isso logo em seguida. Depois do intervalo, o Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre os talk shows na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o crescimento da presença dos talk shows na televisão brasileira. Eu interrompi, o Esquerda estava começando a falar aqui no primeiro bloco sobre essa possível crise de identidade. Quer dizer, esses ainda não firmaram, ainda estão numa situação ainda que não sabem bem o que é. Claro que não o Jô, né? Porque o Jô tem identidade formada há muito tempo, embora venha mudando. Aliás, o Esquirra, eu queria... Se eu ir embora, porque eu ia discordar, se você me permitir, porque eu acho que ele também vive uma crise de identidade. Isso, mas, claro. Então, se você me permite, dizer assim, eu acho que o modelo dele, de tão longo e de problemas de produção, né? Quem é que eles querem, com quem eles querem conversar? Então, eu já vi de tudo lá. Você que estuda especificamente eles, já vi um cidadão comum, né? Exatamente. Comuns, histórias boas da sociedade brasileira, personagens que constroem o Brasil, né? Mas o problema do Jô eu acho que é muito ligado ao ego dele. Ele é muito centralizador. Então eu, por exemplo, detectei no meu nível de amizade muitas pessoas que não aguentavam mais ouvi-lo, porque acompanhar o programa por causa da excessiva. Muitas vezes o entrevistado é apenas um detalhe. Era um detalhe. Ele fala mais que o entrevistado. Então, aliás, tem pesquisa. Você mostrou. Como é que é, Fernando? Uma pesquisa, eu acho que feita sobre... Eu acho que foi mediu. Folha que mediu, né? David Letterman, Jô Soares, e acho que a Marília Gabriela fez uma comparação entre os apresentadores. E o Jô Soares era disparado o que falava mais, era o mais 44%, se não me engano, né? Isso. Ele falava 44% do tempo do programa. É uma pesquisa publicada já tem um tempo, lá no início dos anos 2000. Agora, só pegando o gancho aqui dessa questão da crise de identidade, né, que você estava falando, o que eu acho, Esquirra, é que me parece que a identidade desses programas é não querer ter identidade.
Eles não querem ser uma coisa definida. Eles querem justamente jogar em diversas esferas e se permitir ir para lá e para cá. E me parece que é justamente isso que chama a atenção da audiência, né? Chama a atenção da juventude e de quem espera uma televisão um pouco mais híbrida, um pouco mais diferente. É não ter um modelo rígido. Eu acho que eles não querem ter um modelo rígido. Eu acho que eles querem ter acho que a fachada, né? O formato. Sim, o formato abre com monólogo. Exatamente. Né? Aí apresenta o convidado, tem um musical. Isso. E aí... mas o que eu digo é que em alguns momentos eles querem ser mais jornalístico, em alguns momentos eles querem ser mais entretenimento, e eles não querem se definir num lugar só, justamente para ter essa maleabilidade. O que confirma o que eu tinha dito anteriormente, que ao importar, altera o modelo original. Altera. Porque até onde eu pude acompanhar, que não é o meu objeto específico de pesquisa, mas como eu fui pesquisar no exterior, eu morei 2 vezes lá, então quando você acompanha, quando você vê, quando você... existe uma identidade. Com David Letterman você sabe o que é. Desde o jeito dele se portar, desde o jeito dele ter os gimmicks que ele faz. Quer dizer, existe um determinado elemento cênico identificador do conteúdo e da cena. No caso dos programas brasileiros, eu acho que perde isso. Nós temos uma certa... O Kiko até escreveu no artigo, né, falando da preparação desses apresentadores dos Estados Unidos para dialogar com os entrevistados, né? Coisa que me parece que aqui não é tão levada a sério. O diretor americano, o gênio Billy Wilder, ele falava do Johnny Carson que não havia hipótese dele entrevistar um escritor sem ter lido o livro dele. Aqui você não tem esse nível de preparação, que é fazer a lição de casa. Então, eu vi recentemente no Jô a Irene Havashi e o Dan Stubach falando de uma peça que eles estão fazendo, em que o Dan Stubach faz papel de Deus. E o Jô não tinha a menor ideia. No Rafinha, entrevistaram a Luísa Mel, que era ativista dos animais, dos direitos dos animais, e houve um bate-boca com o Roger, que não é nem o apresentador, é o cara da banda, que é uma loucura. Aqui o cara apresenta e ele tá brigando com o... Ele entrou na conversa? Ele entrou e foi um bate-boca ali, meio rude, né? Meio grosseiro. E ele não tinha a menor ideia do que ela pode discordar, obviamente, mas precisa estar mais bem informado. Então aqui é tudo meio... O seu artigo eu li, o texto dela eu li aqui para o programa, não me inclua nessa. Olha, mesmo essa agressividade também não é necessariamente significa que o cara é um bom jornalista. O David Frost, o americano, o inglês, desculpa, que entrevistou o Nixon, a entrevista clássica do Nixon, em que ele admitiu o escândalo Watergate, era um doce de coco com todo mundo. Lembra do filme? Sim. Né? Ele entra em crise porque ele é cobrado para ser mais assertivo e ele, com o jeito dele, tirou um furo mundial incrível. De consequências. Mas, pô, o cara se aplica, né? Lê, se informa. Aqui, pelo menos, eu não me lembro assim, de alguém que realmente fez uma coisa de alto nível. E nós falamos da agressividade, né? A Fernanda tem aquele ritual, né? Uma primeira fala, né? Um monólogo e depois... Esse monólogo é, às vezes, muito agressivo. Nós separamos um trechinho, são 40 segundos, do Danilo Gentili na Band, que ele faz uma piada que, em 40 segundos, ele acaba se relacionando de uma forma preconceituosa com os nordestinos e com os cubanos, em 40 segundos. Vamos ver. Um apagão afetou boa parte do Nordeste. Digo boa parte porque nem todas as cidades lá têm energia elétrica. Sabe como eles perceberam lá no Nordeste que tinha acabado a energia? Quando parou o trio elétrico. Falaram, nossa. Lá, ei, cadê a música? Sem água e agora sem luz, os médicos cubanos do Nordeste estão se sentindo em casa. Tem papel higiênico ainda. Salva esse detalhe. Tem comida também. Sabe o que me preocupa, depois de ouvir aqueles meninos lá da UFRJ, que eles falam em informação. Aqui há 2 desinformações brutais, né? A primeira
em relação à cidade do Nordeste. Como a cidade não tem energia elétrica? Não há uma cidade sem energia elétrica. Não existe isso no Brasil. Pode ter, em algumas zonas rurais ainda não temos energia, mas cidades, centros urbanos, não existem. E em relação à alimentação em Cuba, todos os dados da Organização Mundial da Saúde provam Fala o contrário. Que é exatamente o contrário, né? Que Cuba está nos níveis mais elevados de segurança alimentar. É o termo que... E isso deixa a gente preocupado quando vê aqueles meninos dizendo, não, nós somos informados de uma forma bem-humorada, né? O que eu vejo no Twitter dos caras que seguem o Gentili e o Roger é gente parecida com eles, assim. Então é um humor do cara que senta no final da classe que fica jogando chiclete no cabelo da gorda, do negro, né? É o cara que acha que isso é engraçado e que tá aí falando. Quer dizer, na verdade, Kiko, o que você está dizendo, existe um público, né? Existe um público. Não necessariamente. Aonde é que está o dado que diz que tem o público? Eles estão vendendo o peixe deles. Eles querem ser contratados, então eles vendem que tem, sei lá. Quem é que acredita no Ibope? Será que nós acreditamos? Quais são as bases para a gente acreditar que naquele horário, meia-noite, 11h30, que eles vão ao ar, tem, sei lá, por exemplo, 2%, 5% dos televisores. Mesmo que fosse 2%, 5%, qual é o perfil do público que estaria naquele horário? Será que o perfil do público se identifica com esse tipo de preconceito, de piada de baixo calão, preconceituoso, desinformação? Isso aqui é o diagnóstico que eu faço de crise de identidade. Eles também não sabem o que fazer com o programa. Eles têm o Danilo Gentili, eles têm não sei o quê, a Band tem lá os seus buracos, nós trabalhamos na Band, nós sabemos como é que aquilo lá é, né? Então, assim, as emissoras têm lá os seus problemas de programação. Ele causou celeuma, então ele virou notícia. Então, você segura um programa sozinho, nós vamos dar a produção para você e pronto, e põe o cara lá. Só que, de repente, ele não tem o que falar. Então ele faz piadinhas de baixa criatividade, né? Revelando falta de cultura, falta de informação. Então, se você pegar o público que está assistindo esse horário e você imaginar que nós hoje estamos muito mais bem informados com múltiplas telas, com múltiplas formas de informação, esse público, ele tem um tablet em casa, tem um smartphone, tem outras formas. Por que ele vai ficar assistindo essa coisa? Vai ficar o cara que gosta de gozação, que gosta de deboche. Na verdade, você toca no assunto, numa coisa interessante, eu queria, Fernando, a audiência, apesar de ser muito comentado, né, de repercutir o que eles falam, a audiência não é das mais expressivas, ou estou errado? Não, o que eu li aqui é interessante. É grande? Fala em 6 pontos, 7 pontos. Que 6 pontos, para a madrugada é um número alto. Agora, eu vou olhar o perfil da audiência. O porteiro do prédio está assistindo esse programa? Não. A dona de casa está? Não. O vendeiro, o cara que vai montar a feira no dia seguinte? Não. Então, quem está? É aquele público que já tem acesso a outros meios de informação. Tem acesso ao jornal, tem acesso a uma ópera, tem acesso a uma revista semanal, tem internet em casa, tem um Smart TV, acesso a Netflix. Por que é que ele realmente ficaria naquele programa? Então, o perfil da audiência daquele programa mostra para mim que esse tipo de piada é inadequado. Seria mais adequado, Kiko, se eles colocassem na produção deles uma análise em profundidade de determinados livros. Nós temos um mercado editorial ainda forte, estão chegando os e-books e tal, mas nós temos autores, nós temos vida inteligente no país, do que ficar fazendo piadinha à meia-noite, dizendo que existe fome em Cuba. Será que o público que está assistindo eles concorda com isso? Essa é a pergunta que me faz, né? Que me aparece. Olha, Esquirra, a jornalista Isabelle Moreira Lima, da Folha de São Paulo, publicou uma matéria sobre esses programas. E nós fomos ouvi-la. Ela faz uma comparação entre o trabalho desses dois apresentadores de talk show, desses dois programas que estão agora tentando concorrer com o Jô Soares. Vamos ouvir a Isabelle. Na entrevista que eu fiz com o Danilo Gentili, ele contou que uma das principais preocupações dele era com o número de roteiristas. Ele acha que o texto é a base do programa e que não adianta você ter milhões de produtores e um super cenário e as melhores câmeras se você não tem um bom texto. E ele exigiu, negociou e conseguiu uma equipe grande,
de roteiristas em torno entre 6 e 7, algo por aí, e ele também escreve, enquanto o programa do Rafinha Bastos tem bem menos que isso, acho que tem, sei lá, 2 roteiristas. Então isso é uma diferença que a gente nota também, se você for analisar dados de audiência, o Danilo Gentili tem ido melhor que o Rafinha. Assistindo ao programa, a sensação que eu tive é que o Rafinha, ele talvez ainda esteja achando a cara do programa dele. Eu assisti semana passada, ele teve uma espécie de jogo com os convidados. Ele tinha uma banda de rock no palco e ele chamou para um canto do palco e eles fizeram um joguinho meio de jogar tinta um na cara do outro, não sei bem. Mas é uma coisa que não é do talk show. Um talk show não tem prova, não é um game show. E isso eu fiquei achando que ele estava fugindo um pouco do formato. Não sei se isso está relacionado com a coisa dos roteiristas, de não ter roteiristas, um grupo forte que conheça o formato, ou se ele ainda está procurando uma cara diferente. Uma coisa que fica clara também é que o Danilo Gentili, esse já é o segundo show dele. Ele tinha antes o Agora é Tarde na Band. O De Noite no SBT é o segundo show. Então ele já fez o laboratório dele. Em comparação ao Rafinha, ele é um veterano no horário e no formato. Vai na linha do que você está falando, né? A dificuldade de fiquei se feliz firmar. De ter falado antes, porque me parecia até que eu poderia ter um raciocínio sujeito. Eu garanto que você não tinha ouvido ela falar. Aliás, o Jô também tinha. Ele tem os escritores para ele, né? O Nunes, né? Era o Nunes lá. Max Nunes. Max Nunes, né? Que é um texto maravilhoso, que é um cara extremamente culto, né? Esses caras que estão no auditório, eles não se sustentam. Eles não se sustentam se não tiver uma vida inteligente por trás deles. Porque eles são... eles fazem o papel que o Chacrinha fazia. Eles vão lá e dão animação à coisa, entendeu? Mas de qualquer forma, eles dão a linha, não dão a linha? Sim, Kiko? Sim. Mas todos têm roteirista. Mas dentro de uma linha que é dada por eles para o programa. Combinada com a emissora, obviamente, né? Mas eles dão a linha, mas tem os roteiristas ali fazendo as piadas, né? Ô, Fernanda, você concorda com essa observação que ela fez, dessa diferença entre os dois programas? Eu concordo com o que ela disse. Eu só acho, né, se eu puder fazer uma ressalva, eu só acho que os gêneros televisivos, eles são dinâmicos. São dinâmicos, eles se transformam, né? Bom, eu vi muito pouco do Rafinha Bastos apresentando o Agora é Tarde. A entrevista que eu vi foi com o Jair Bolsonaro. E no final ele fez um jogo também, era meio que um jogo da verdade, que era uma experiência que ele fazia nos teatros, né? Que o Rafinha fazia nos teatros. Então, ele fazia uma pergunta e aí tinha que beber um copo com algum líquido que eu não sei dizer o que é, né? Alguma coisa desse tipo. Tá? Então, se for para falar a verdade, se ele já tivesse feito alguma coisa, tinha que virar aquele copinho e etc. É uma provocação, muito evidente. Eu concordo com ela que ele ainda está tentando achar a cara do programa. Então, ele está tentando encontrar qual é o lugar dele. Né? Se diferenciar do Jô, se diferenciar do Gentili, que já tem realmente um espaço dele mais consagrado. Inclusive, o Gentili está melhor nos índices de audiência, pelo que eu vi, né? Então, eu acho que, de fato, ele está tentando se encaixar. Mas eu acho que também existe um processo de transformação. Os gêneros, mesmo o Johnny Carson... Exatamente. Claro. Do Johnny Carson para o Jay Leno já teve uma transformação. Do Jay Leno para o Jimmy Fallon já teve outra transformação, né? Então, esses programas, eles vão incorporando. E é um tipo de programa que o perfil do apresentador é determinante, né? O apresentador, ele é a cara do programa. O cara que substituiu o David Letterman chama Stephen Colbert. Agora, né? Que é um cara que veio do stand-up também e faz um personagem, ele é um personagem que é um reaça americano. Recentemente, naquele jantar com os correspondentes da Casa Branca, ele começou a fazer piada com o Bush. E assim, é um negócio de você ficar constrangido pelo Bush. Ele foi batendo, mas batendo, assim, fazendo piada sobre o Iraque, sobre a imprensa. E o Bush foi ficando consternado. Na frente. Do lado dele. Fazendo esse papel de conservador, que ele finge que é.
Sim. E até ele percebe assim, notou que estava ficando e tal, e passa a palavra para o Bush depois de dar uma aliviada. Mas é um cara que não tem medo de confrontar o... Então, pegando esse exemplo que você está dando, ele está interpretando o inconsciente coletivo, tá certo? Ele está trazendo, ele é o mensageiro para chegar na presença do presidente da maior potência mundial. Já era ex, né? Não era presidente. Foi agora. Não, foi agora. Foi agora. Mas eles são sempre presidentes. Tem sempre um endeusamento, um respeito muito grande com esses caras. Então ele está trazendo o que o povo gostaria de perguntar, ele está fazendo, ele está verbalizando. Então ele, nesse caso, ele está supostamente aquilo que a gente imagina que seja o papel do jornalista. Só que como ele faz de forma humorística, cômica, ele consegue descontrair e levar um pouco para o Aí faz o que os meninos lá da UFRJ esperam, né? A informação com um certo tom, um tom humorístico que alivia um pouco a seriedade. Teve um talk show que fez muito sucesso há algum tempo atrás, que chamava The Daily Show. Era apresentado pelo Jon Stewart. Muito bom. Que ele era o quê? Ele fazia paródia com a política. Então ele acabou fazendo muito sucesso porque ele tinha essa questão que o Esquirra está trazendo aqui, né? Fazer a pergunta que o público gostaria de fazer. E às vezes o público ele só quer desabafar, né? E ele fazia aquilo com humor, com ironia, com sarcasmo. Então ele brincava com política, que é um campo tão duro, ele ia lá e perfurava a política. Fernando, eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas nós vamos continuar a nossa conversa em seguida falando sobre a presença dos talk shows na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença dos talk shows na televisão brasileira. E uma coisa que chama atenção é a presença, não todos, mas a maioria dos apresentadores nos Estados Unidos são apresentadores com uma certa idade, né? Cabelos assim, mais ou menos da cor dos meus. E aqui, tanto o Rafinha como o Danilo já são de uma outra geração. Será que isso tem alguma relação com a experiência, com a competência ou não, para apresentar para conduzir esse tipo de programa e gerar as audiências que geram nos Estados Unidos e a repercussão que esses programas têm? Como é que vocês veem isso? Quer dizer, a necessidade de uma certa bagagem, não sei. Eu acredito que sim, de fato, esse é um fator relevante, né? A bagagem e tal. Me parece que os apresentadores mais jovens, eles construíram essa bagagem em outras esferas. Né? Eles construíram no stand-up, eles construíram no CQC, construíram na internet, em outros lugares. Mas já tem muitos apresentadores, mesmo nos Estados Unidos, se a gente for olhar, a Ellen DeGeneres, por exemplo, que eu estou lembrando aqui, já puxa um pouco mais para a juventude. O Jimmy Fallon, que, ele vem num programa tradicionalíssimo, né? Seguindo uma pessoa que é extremamente relevante, que é o Jay Leno, e também já um pouco mais jovem. Agora, o David Letterman, que recentemente se aposentou, foi substituído por um outro mais ou menos da mesma geração, né, Kiko? Não, é mais... É um pouco tem mais uns 40, acho que o Stephen Colbert, que é esse rapaz que eu falei ali, que você falou agora há pouco. Né? Aliás, essa aposentadoria dele ganhou, para ver a importância do talk show, né? Ganhou, foi uma notícia no mundo todo, porque esses programas se tornaram programas globalizados, né? Nós temos, tem audiência grande, repercussão, né? São muito vistos. Não são como era no tempo do Johnny Carson, que uma vez um crítico escreveu que era... parecia que todo mundo à sua volta tinha visto e comentava sobre o programa. Era um fenômeno... Tal repercussão que ele tinha nos Estados Unidos. Num tempo que a TV tinha índices altíssimos. Mas esses programas hoje, da TV americana, esses dois aí, né, que competem... São grandes e tem essa repercussão enorme, né? Olha, nós fomos ouvir em Porto Alegre, a TVE do Rio Grande do Sul,
entrevistou para o Ver TV a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Nízia Martins, do Rosário. Ela tem um trabalho também, como a Fernanda, sobre os talk shows, e ela faz uma análise interessante da relação entre entretenimento e informação. Isso que nós estamos discutindo aqui, nesse tipo de programa aqui no Brasil. Vamos ouvir a professora Nízia. Do meu ponto de vista, vejo que se perde essa característica importante da informação em função de de se constituir um programa muito mais voltado para essa celebrização, né? Celebrar as pessoas famosas, buscar o entretenimento e com isso me parece que a informação fica bastante rasa. O lugar da informação, segundo a proposta desse tipo de programa, seria a entrevista. A entrevista em que se pudesse, na fala do entrevistado, ter informações não necessariamente noticiosas, mas informações a respeito da sua experiência de vida, dos seus pensamentos sobre o mundo. E quando nos talk shows atuais se dá bastante ênfase para o humor, me parece que a preocupação do apresentador é muito mais fazer a plateia sorrir, ou rir, ou gargalhar, e fazer o entrevistado muitas vezes se sentir desconfortável. Existe pouca preocupação na elaboração das pautas, provavelmente, com o tipo de informação que essa entrevista vai captar, com o tipo de informação que essa entrevista vai constituir como conteúdo do programa. E sim, uma preocupação maior em colocar o humor, a comédia, ou colocar mesmo a plateia em alguma situação, às vezes inconvenientes, ou os músicos da banda e assim por diante. Em termos de audiências, tem mulheres também trabalhando em talk shows um pouco diferenciados desses de humor, como a Ofra, a Ellen DeGeneres. São programas que têm um alto índice de audiência e que a gente vê uma diferença nesse talk show em que o humor não é o aspecto mais relevante. Então, me parece que as mulheres estão fazendo bem o talk show, do meu ponto de vista, um talk show com um pouco mais de seriedade, mas que não se fecha para o humor ou para o riso, enquanto que essa geração de artistas vindos do stand-up, eles estão muito centrados numa fórmula pronta, entendendo que isso vai garantir o sucesso. Mas a concorrência entre eles, entre todos esses talk shows que são apresentados mais ou menos no mesmo horário, não me parece que seja efetivo no sentido de durar por muito tempo. A professora Nízia levanta várias questões que eu queria ouvir a opinião de vocês, mas vamos começar por essa última. Não vai durar muito tempo? Para mim, esse modelo está com o prazo vencido. Eu não vejo possibilidade desse programa, quando ela levanta a questão do humor, é um humor de deboche, é um humor de humilhação. Quem é que vai, num determinado momento, ficar ligado em ver pessoas, que às vezes que ela gostaria de saber mais, quando ela fala do programa americano, gostaria de saber mais da vida da pessoa, mais dos dilemas para ela construir o livro, as opiniões dela sobre os problemas candentes. Então, alarga a informação sobre o personagem que está sendo entrevistado. O que me parece que está acontecendo nos programas brasileiros, me perdoe, eu sou um pouco mais cético com esse modelo, porque eu acho que existe sim uma crise de identidade aí. E eu acho que não só eles, mas a televisão brasileira como um todo vive uma crise. Mas não é a televisão brasileira, é a televisão mundial. Só que lá fora já existem alternativas. Eles já estão, eles sabem que os índices estão diminuindo, que as tecnologias estão trazendo novas possibilidades de fazer talk shows, de fazer um monte de ofertas, é uma miríade de ofertas de informação. Esses programas teriam algum futuro, e aí eu acho que eu divirjo um pouco dos meus colegas, se eles fossem inteligentes. Porque o público deles à meia-noite não é de pessoas de baixa formação, não é de torcedores de futebol de várzea. Seguramente de pessoas, não que os torcedores de futebol de várzea fossem pessoas assim que sem uma preocupação cultural muito forte. Eu acho que é um desperdício para a televisão. Eu acho que é um esforço muito grande e que se eles tivessem sim fizessem investimento em redatores,
em pessoas que estabelecessem como parâmetro uma abordagem cultural, uma abordagem inteligente. Mas com esses apresentadores de stand-up? Não, então, eles poderiam fazer esse esforço. É que quando eles montaram, eles chegaram à conclusão que eles deveriam partir para o deboche, para a agressão, como alguém disse, para jogar tirinho um no outro, para fazer brincadeira. Mas veja bem, eu me atenho ao horário que eles vão ao ar. Se isso fosse 4 horas da tarde, eu até acho que poderia ser engraçado, porque tem crianças, não sei o quê, uma coisa meio fútil, meio bobo. Mas às 11 horas da noite eu acho que é uma questão de foco de programação. O que vocês acham dessa possibilidade de mudança radical, ou até como o Esquirra e a professora acabaram mencionando, de um fim desse tipo de gênero? Fim, eu não gosto muito de fazer profecia, sabe? Não é o caso, né? Para a televisão, mas o que eu penso, eu acho que de fato existe um certo desgaste no formato. Isso desde que o Jô Soares voltou para a Rede Globo, já apontam esse desgaste. Poxa, mas ele vai fazer a mesma coisa, a mesma plateia, a mesma música, né? Então, talvez exista uma possibilidade de reconfiguração. Se vai ser boa ou ruim, daí já é uma outra questão, né? Porque esse modelo de humor que a gente está aqui criticando, dizendo que é muito escrachado e que vai ao limite das situações, é um modelo que, de alguma maneira, ele já aponta para transformações. Né? Eu acho que é um pouco da sociedade que está mudando também. A sociedade está permitindo esse tipo de coisa, né? Permitindo que aconteça esse tipo de piada e tal. Mas o que eu acho é que o gênero vai se transformar. Isso eu acho que sim. O Kiko, seria interessante ver... a professora levanta uma outra coisa, eu queria ouvir o Kiko, que as mulheres, ela cita a Oprah e fazem com mais consistência. Eu gostei muito dela ter lembrado da Oprah aqui, que é um outro modelo de talk show. Né? Assim, na TV norte-americana, surgiram modelos diferentes a partir da grade horária. Então, de manhã era um modelo mais voltado para notícias e comentário de notícias. A Oprah já vem na linha vespertina, que é mais voltada para a intimidade, para o universo doméstico, para o debate. E aí esses que são os late night, que é o que acabou se formando no Brasil e se configurando como dominante, né? Eu gostei dela ter lembrado da Oprah, porque de fato é um outro modelo de talk show. Ela levanta outras questões. Né? A Marília Gabriela iria nessa linha? Ao meu ver, sim. É mais voltado para o espaço. Porque aí não tem o show, né? Não tem a banda, não tem. É mais entrevista, é um gênero. É um tete-a-tete. Um gênero um pouco diferente. E eu acho que a Marília Gabriela, ela também faz entrevista, ela também usa o entretenimento, só que num outro sentido, né? Através da intimidade para poder revelar a verdade. Então ela não está ali para tirar sarro de ninguém. Né? Então é uma outra forma de conduzir um programa de entrevista. Ela é mais jornalista, né? Aí a trajetória dela, né? É isso mesmo. A Oprah deu aquele furo com o Lance Armstrong, né? Foi ela que... Qual foi o furo, só para lembrar para o telespectador? Ele falou que usou... doping. O doping, foi no programa dela ali que ele fez a confissão. Foi incrível, né? E ela apertou sem perder a ternura. Também com a mãe do Michael Jackson, né? Era uma excelente apresentadora. Quer dizer, essa é uma outra forma de entrevistar. É o que eu chamo de inteligente. Você pode abordar todos os temas, você pode fazer até humor, contanto que seja respeitoso, seja inteligente. Porque você tem um público te assistindo. Então, agora, anteriormente, eu falei que a televisão brasileira vive uma crise. Eu vejo crise o tempo todo. Eu fico vendo as novelas, os remakes, fico vendo os novos, os eternos autores de novela, novamente sendo chamados, sempre os mesmos. E eu lembraria para vocês que isso acontece nos Estados Unidos, e eu trouxe aqui para mostrar que está surgindo uma nova tendência de séries norte-americanas, e tem um livro que trata isso, chamado Os Homens Difíceis. O que esse tema, o que esse livro ele trata? Ele trata de uma crise da televisão americana, e que o cinema hollywoodiano também tem, que são os remixes do cinema, tal, a própria crise de criatividade que a sociedade inteira vive. E eles mostram aqui, esse autor, ele mostra como é que a televisão e o cinema norte-americano estão se reinventando. Através da televisão virar produtor, as produtoras virarem, as concessionárias virarem produtoras dos seus próprios programas. Mas falando essencialmente de coisas absolutamente inteligentes,
que é o cotidiano das pessoas, os dramas dos seres humanos, e não do escracho, e não de eu ficar sabendo de uma intimidade sua, ou de uma coisa que você fez, você foi barrado você estava bêbado e foi barrado pelo bafômetro, e você teve o comportamento tal, e escracha, e faz essas piadinhas absolutamente inconsequentes. Então eu acho que a televisão, os meios de comunicação de massa, os eletrônicos, o cinema e a coisa, eles vivem uma crise de criatividade e que a tendência, a saída será não na televisão. É aí que eu estou entendendo. Eu, inclusive, tenho um texto que eu falo o próprio fim da televisão. Sim. Eu publiquei um texto na revista da Sete dizendo qual é o conceito de programação que nós temos hoje. Quem é que disse que eu preciso assistir o Jornal Nacional às 8h30 da noite hoje? Quem é que disse que eu preciso assistir o Fantástico no horário? Ele passa o programa, eu vou lá na internet, no G1 e pego a matéria inteira. Então tem uma alteração aí. Essa alteração eu acho que é significativa. Bom terminar o programa com perguntas e não com respostas, né? Nós estamos terminando com perguntas. O Esquirra está fazendo algumas perguntas. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a vocês, Esquirra, Fernanda, Kiko, pela conversa sobre este momento aí da televisão. Não é só o talk show, né? Nós avançamos um pouco sobre esse momento da televisão, que não só brasileira, mas da mudança que vai ocorrendo na televisão em todo o mundo, em razão das novas tecnologias. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou em mais um programa, lembrando que todos podem entrar em contato conosco, inclusive dando sugestões de temas, dando a sua opinião sobre o programa, através do Twitter, através do Facebook e também através do e-mail vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!